Causos que meu avô contava. Relatos do interior do Brasil. Capítulo 1. A cadeira de balanço e o tempo que não passa. Você já reparou como o tempo parece diferente no interior? Como se os ponteiros do relógio andassem mais devagar, respeitando o ritmo da natureza, o compasso das cigarras e o balanço suave da rede na varanda? Era assim na casa do meu avô, onde as histórias nasciam ao final da tarde, quando o sol descia mansinho por trás do milharal e o céu se pintava de rosa e laranja. Lembro bem daquela cadeira de balanço, feita de madeira escura, gastas pelas mãos do tempo e pelos incontáveis momentos em que meu avô se sentava ali, sempre com uma xícara de café fumegante ao lado e os olhos perdidos no horizonte. O som da madeira rangendo no ritmo do balanço era como uma música de fundo para as histórias que ele contava. Você sabe como é, né? Quando a gente é criança, a gente não dá muito valor para essas coisas. A gente quer correr, brincar, fazer barulho. Mas tinha algo no jeito do meu avô que fazia a gente parar e escutar. Talvez fosse a voz pausada, cheia de mistério, ou o modo como ele olhava para longe, como se estivesse vendo as cenas que narrava acontecendo bem ali, na nossa frente. Era sempre assim. Depois do almoço, quando o sol estava mais forte e não dava para trabalhar na roça, ele se acomodava na cadeira. O cheiro do café recém-coado misturava com o aroma da terra molhada do quintal, onde minha avó havia regado as plantas. As galinhas ciscavam pelo terreiro, fazendo aquele barulhinho gostoso, e ao longe se ouvia o mugido do gado no pasto. "Venha cá, menino", ele dizia, fazendo um gesto com a mão calejada. "Vou te contar uma história que aconteceu bem aqui nessas terras, quando eu era mais novo que você." E pronto. Era como se uma porta se abrisse para um mundo diferente, onde as coisas simples da vida ganhavam um brilho especial, onde cada canto da fazenda guardava um segredo, onde a natureza falava com quem sabia escutar. Você já parou para pensar na importância dessas histórias? Não é só entretenimento, não. É a memória de um povo, a sabedoria passada de geração em geração, como sementes plantadas no coração da gente. Meu avô não sabia ler nem escrever direito, mas carregava na cabeça uma biblioteca inteira de experiências, ensinamentos e mistérios. Naquele pedacinho do Brasil, longe das cidades grandes, longe da correria e do barulho, as histórias eram o nosso cinema, a nossa televisão, o nosso teatro. Eram elas que nos ensinavam sobre a vida, sobre o respeito pela natureza, sobre a importância da família e da comunidade. Cada causo que meu avô contava tinha um sabor diferente. Uns faziam a gente rir até doer a barriga, outros davam um friozinho na espinha e tinha aqueles que deixavam a gente pensativo, mastigando a lição que vinha embrulhada na narrativa. Mas todos, sem exceção, tinham aquele tempero especial das coisas que vêm do coração. Você consegue imaginar a cena? A tarde caindo devagar, o cheiro do café e da terra, o som das cigarras começando sua sinfonia noturna e ali, naquela cadeira de balanço, um homem simples, mas cheio de histórias, compartilhando tesouros que não se compram com dinheiro. Era assim que as tradições se mantinham vivas, não através de livros ou documentos, mas através da voz humana, do olhar que brilha ao contar uma história, do gesto que acompanha a narrativa. Era assim que aprendíamos sobre nossos antepassados, sobre a terra onde pisávamos, sobre os mistérios que nos cercavam. E hoje, quando me lembro daqueles momentos, sinto uma saudade gostosa, daquelas que aquecem o peito, porque sei que ali, naquela cadeira de balanço, no meio daquele silêncio só quebrado pelo ranger da madeira e pelo canto dos pássaros, eu recebi uma herança que vale mais que qualquer fortuna. As histórias do meu povo, os causos da minha terra. Então se acomode aí, feche os olhos por um momento e imagine comigo. Você está sentado naquela varanda com o cheiro de café no ar e o tempo passando devagar. Meu avô está ali, na cadeira de balanço, pronto para compartilhar com você os causos mais extraordinários que essas terras já viram.
Histórias que vão fazer você acreditar que a vida no interior é cheia de magia, mesmo nas coisas mais simples. Porque é assim que começa toda boa história, com alguém disposto a contar e alguém disposto a escutar. E eu tenho certeza de que você vai gostar do que vem por aí. Capítulo 2. O homem que conversava com as árvores. Você acredita que as árvores têm alma? Meu avô perguntou numa daquelas tardes em que o vento balançava suavemente as folhas do ipê amarelo no terreiro. Eu devia ter uns 8 anos e achei a pergunta estranha, mas o jeito sério como ele falou me fez prestar atenção. Pois eu vou te contar a história do seu Benedito, que morava aqui perto, numa casinha de taipa bem no meio da mata. Ele era um homem diferente, sabe? Daqueles que a natureza parece ter escolhido para guardar segredos especiais. O sol estava começando a se esconder atrás das montanhas, pintando o céu com aquelas cores que só se vê no interior. O cheiro da terra, ainda úmida da chuva da madrugada, misturava com o aroma do café que minha avó havia acabado de coar. Era o cenário perfeito para uma história que mexeria com minha imaginação por anos. Seu Benedito, segundo meu avô, era um homem baixinho e magro, com cabelos grisalhos sempre despenteados e olhos que pareciam enxergar além do que todos viam. Vivia sozinho há mais de 20 anos, desde que a esposa havia partido para morar com os filhos na cidade grande. Mas ele nunca demonstrou tristeza ou solidão. Pelo contrário, parecia o homem mais feliz daquelas redondezas. A gente via ele toda manhã bem cedinho, caminhando pela trilha que levava ao coração da mata, contou meu avô, balançando devagar na cadeira. Ele levava uma cuia com água e às vezes uns pedacinhos de rapadura. No começo, a gente pensava que era para algum bicho, né? Mas depois descobrimos a verdade. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um dom especial com a natureza? Como se fossem escolhidas para entender uma linguagem que o resto de nós mal consegue perceber. Pois seu Benedito era assim. Diziam por aí que ele conversava com as árvores como quem conversa com velhos amigos. Um dia, meu avô e alguns vizinhos resolveram seguir seu Benedito, curiosos para descobrir o que ele tanto fazia na mata. Caminharam silenciosos pela trilha, pisando nas folhas secas que faziam um barulhinho gostoso sob os pés. O cheiro da terra molhada e das flores silvestres enchia os pulmões, e pequenos raios de sol atravessavam a copa das árvores, criando um espetáculo de luz e sombra. Quando chegamos numa clareira pequena, bem no meio da mata, vimos uma cena que nunca mais saiu da nossa cabeça. Meu avô pausou, tomou um gole do café e continuou. Seu Benedito estava sentado embaixo de uma paineira centenária, com as mãos apoiadas no chão, os olhos fechados, e parecia estar mesmo conversando com a árvore. Você pode achar estranho, pode até rir um pouquinho, mas deixe eu te contar o resto da história, porque o que meu avô e os outros viram ali foi algo que mudou a forma como eles encaravam a natureza para sempre. Seu Benedito não só falava com as árvores, como parecia receber respostas. Ele fazia perguntas sobre o tempo, sobre as chuvas que viriam, sobre os melhores lugares para plantar. E de alguma forma misteriosa, sempre sabia as respostas certas. Quando ele dizia que ia chover, chovia. Quando alertava sobre a seca, ela chegava. Quando indicava onde era melhor plantar, a colheita era abundante. Os vizinhos ficaram escondidos, observando aquela cena incrível. Viram seu Benedito derramar água na raiz da paineira, depois se dirigir a um angico próximo e fazer a mesma coisa. Em cada árvore, ele parava, colocava a mão no tronco e sussurrava palavras que eles não conseguiam entender. Era como se ele estivesse visitando parentes queridos. Meu avô explicou com um sorriso no rosto. E sabe de uma coisa? As árvores ao redor da casa dele eram as mais bonitas, as mais verdes, as mais cheias de vida de toda a região. Até nos períodos de seca mais brava, elas continuavam viçosas. Daí você já sentiu aquela sensação de que existe muito mais mistério no mundo do que imaginamos? De que talvez existam linguagens e conexões que nossa correria diária não nos permite perceber? Era assim que eu me sentia quando meu avô contava essa história.
Depois daquele dia, os vizinhos começaram a prestar mais atenção em seu Benedito. Notaram que ele nunca derrubava uma árvore sem antes passar horas conversando com ela, como se estivesse pedindo permissão. Quando plantava algo novo, fazia pequenos rituais de agradecimento à terra. E o mais impressionante, os bichos da mata pareciam respeitá-lo de um jeito diferente. Uma vez, meu avô continuou, com aquele brilho no olhar que aparecia sempre que chegava na melhor parte da história. Eu estava voltando da cidade, já meio escuro, quando vi seu Benedito parado no meio da estrada, conversando com uma onça pintada. Eu arregalei os olhos. Uma onça? No meio da estrada? Pois é, menino. Os dois ali, cara a cara, como se fossem dois conhecidos se encontrando por acaso. Eu fiquei parado, longe, com o coração batendo forte. Mas não era medo que eu sentia, era um respeito profundo pelo que estava vendo. Depois de alguns minutos, a onça se afastou tranquila para dentro da mata, e seu Benedito continuou seu caminho como se nada tivesse acontecido. Histórias como essa fazem a gente pensar, né? Fazem a gente questionar se não perdemos algo importante nessa corrida toda da vida moderna. Se não esquecemos de parar para ouvir o que a natureza tem a nos dizer. Seu Benedito viveu até os 90 e poucos anos, sempre com aquela paz no rosto e aquela conexão especial com tudo ao seu redor. Quando partiu, dizem que foi encontrado dormindo embaixo da paineira centenária, com um sorriso sereno nos lábios. E a árvore, segundo contam, chorou seiva por 3 dias seguidos. A lição que seu Benedito deixou, meu avô concluiu, enquanto o céu já estava pintado de estrelas, é que a gente não está sozinho neste mundo. A natureza está sempre ali, pronta para conversar com quem tem paciência para escutar. Basta a gente saber silenciar o barulho da mente e abrir o coração. E você sabe de uma coisa? Até hoje, quando passo por uma árvore muito antiga, muito bonita, eu paro um pouquinho e presto atenção. Às vezes, no meio do silêncio e da brisa que balança as folhas, parece que consigo ouvir sussurros antigos, histórias que só as árvores sabem contar. E aí, eu me lembro do seu Benedito e fico pensando se não é isso mesmo. Se a natureza não está sempre tentando conversar conosco, esperando apenas que a gente tenha tempo e coração para escutar. Capítulo 3. A noite em que a lua desceu no terreiro. Tem histórias que marcam a gente de um jeito especial, sabe? Aquelas que fazem a imaginação voar e que deixam uma sementinha de magia plantada no coração. A história que meu avô me contou numa noite de lua cheia foi uma dessas. Uma história que me fez olhar para o céu de um jeito completamente diferente. Era uma noite igual a esta, ele começou, apontando para a lua redonda e brilhante que iluminava todo o terreiro. Lua cheia, céu limpo, cheio de estrelas. Eu devia ter uns 15 anos e estava ajudando meu pai a consertar a cerca do pasto. Trabalhamos até tarde, até que o sereno começou a cair e decidimos parar. O cheiro da noite no interior é uma coisa única. Você já reparou? É uma mistura do perfume das flores que só abrem quando escurece, da umidade que sobe da terra, do aroma das folhas que o orvalho vai molhando devagarzinho. Era esse cheiro que estava no ar naquela noite em que meu avô me contou o caos mais incrível da sua juventude. Eu estava guardando as ferramentas no galpão quando ouvi um barulho diferente. Ele continuou, balançando devagar na cadeira. Não era barulho de bicho nem de vento. Era como se alguém estivesse descendo do céu bem devagarzinho, fazendo a terra tremer levemente. Você consegue imaginar a cena? Um menino de 15 anos, sozinho no terreiro, sob uma lua enorme, ouvindo um som que não conseguia identificar. O coração deve ter disparado, a imaginação deve ter voado longe, mas meu avô não era de se assustar fácil. Era curioso, daqueles que preferem ir ver o que está acontecendo a ficar imaginando. Saí do galpão e vi uma coisa que até hoje me arrepia quando lembro. Ele pausou, tomou um gole do café já frio e continuou. A lua estava descendo.
Não era impressão minha, não. Ela estava mesmo saindo da posição dela lá em cima e vindo em direção ao nosso terreiro. Sei que pode parecer impossível, sei que a razão diz que não pode ser verdade. Mas você já reparou como algumas experiências vão além da lógica? Como existem momentos na vida que desafiam tudo o que aprendemos na escola e nos livros? Pois essa foi uma dessas experiências que meu avô carregou no coração a vida inteira. Fiquei paralisado, vendo aquela bola de luz se aproximando devagar. Não sentia medo, era mais um espanto misturado com admiração. A lua ia ficando maior, mais brilhante, e o terreiro inteiro ficou claro como se fosse dia. Até as galinhas acordaram, achando que já tinha amanhecido. O que será que passa na cabeça da gente num momento desses? Que pensamentos atravessam a mente quando presenciamos algo que desafia tudo o que conhecemos? Meu avô disse que a primeira coisa que sentiu foi uma paz profunda, como se aquela visão fosse um presente especial, uma bênção que poucos têm a sorte de receber. Quando a lua chegou bem próxima, pairando alguns metros acima do chão, consegui ver detalhes que nunca tinha visto antes. As crateras pareciam montanhas cobertas de prata. Tinha umas manchas que formavam desenhos bonitos e uma luz suave que não machucava os olhos, mesmo sendo tão intensa. Você já se imaginou numa situação assim? Tendo a lua ali, pertinho, como se pudesse estender a mão e tocá-la. Deve ser uma sensação indescritível, uma mistura de pequenez diante do universo e, ao mesmo tempo, uma sensação de privilégio por estar vivendo algo único. Fiquei ali, não sei por quanto tempo, só olhando e sentindo aquela paz. Era como se a lua estivesse me mostrando que existe muito mais mistério no mundo do que a gente imagina. De repente, ouvi uma voz suave, que parecia vir de dentro da própria luz. Uma voz? Meu avô sempre fazia essas pausas dramáticas nas melhores partes das histórias, deixando a gente na expectativa. E funcionava sempre. Eu ficava ali, grudado em cada palavra, esperando para saber o que a lua tinha dito. A voz disse assim: "Menino, você foi escolhido para ver o que poucos veem. Lembre-se sempre de que a vida é cheia de magia para quem tem olhos de ver e coração de sentir. Leve essa lição para o resto da sua vida e compartilhe com quem quiser escutar." Que mensagem bonita, não é? Uma mensagem que fala direto com a alma, que desperta essa criança curiosa que existe dentro de cada um de nós. Uma mensagem que nos lembra de manter o espanto diante do mundo, a capacidade de se surpreender com o extraordinário que se esconde no comum. Depois disso, meu avô continuou, a lua começou a subir de novo, devagar, até voltar para o lugar dela lá no céu. Mas antes de se afastar completamente, ela piscou para mim. Juro por tudo que é sagrado. Ela piscou, como se estivesse se despedindo. Você acreditaria numa história dessas? Ou pensaria que foi sonho, alucinação, imaginação de menino? Meu avô sempre dizia que não importava se as pessoas acreditavam ou não. O importante era a lição que a experiência trouxe, a de manter sempre viva a capacidade de se encantar com o mundo. Naquela noite, eu entendi que a vida é muito mais misteriosa e bonita do que parecem. Entendi que existem momentos mágicos esperando por nós, mas só conseguimos vê-los quando abrimos o coração e deixamos de lado o ceticismo que às vezes endurece nossa alma. Desde então, sempre que vejo uma lua cheia, lembro dessa história. E sabe de uma coisa? Às vezes, quando olho bem fixo para ela, parece que ela pisca de volta para mim, como se estivesse lembrando daquela noite especial e da promessa de manter viva a magia no meu coração. A grande lição, meu avô concluiu, enquanto nós dois olhávamos para a lua que brilhava no céu, é que o mundo está cheio de milagres pequenos esperando para serem descobertos. Basta a gente ter paciência, ter fé e, principalmente, nunca perder essa capacidade de se espantar com a beleza que nos cerca. E hoje, quando conto essa história para outras pessoas, vejo o mesmo brilho no olhar que eu devia ter naquele dia. Porque é assim que as histórias fazem. Elas plantam sementes de encantamento nos corações que estão abertos para recebê-las. Capítulo 4.
o assobio misterioso do milharal. Você já percebeu como o milharal tem uma personalidade própria? Durante o dia, com o sol batendo forte, é só uma plantação comum, fileiras organizadas de milho balançando com a brisa. Mas à noite, a noite é completamente diferente. À noite, o milharal se transforma num lugar cheio de mistério, onde os sons ganham vida própria e a imaginação pode voar sem limites. Foi numa dessas noites que aconteceu um dos causos mais intrigantes que meu avô me contou. Uma história que me fez entender por que os mais velhos sempre diziam para não andar sozinho pelo milharal depois do anoitecer. Era final de setembro, ele começou, ajeitando o chapéu na cabeça. O milho estava alto, quase pronto para a colheita. Eu tinha ido verificar se os bichos não estavam estragando a plantação e acabei ficando mais tempo que o previsto. Quando vi, já estava escurecendo. O fim de setembro no interior tem um cheiro especial, você sabe? É o cheiro das chuvas de primavera misturado com a terra que se prepara para dar frutos. É o perfume das flores silvestres que começam a aparecer e das folhas novas que brotam depois do inverno. Era esse cheiro que estava no ar naquela tarde em que meu avô viveu uma experiência que nunca mais esqueceu. Eu estava voltando pela trilha que cortava o milharal quando ouvi um assobio. No começo, pensei que fosse algum vizinho, alguém que também estava trabalhando até tarde. Mas o assobio era diferente, tinha uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes. Você consegue imaginar a cena? O sol se pondo no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho, as primeiras estrelas começando a aparecer, e ali, no meio do milharal, um som misterioso ecoando entre as plantas. Deve ter sido ao mesmo tempo bonito e assombrado. O assobio vinha de dentro da plantação, mas parecia se mover. Primeiro estava do meu lado direito, depois do esquerdo, depois parecia vir de longe, depois de perto. Era como se alguém estivesse brincando de esconde-esconde comigo. Meu avô sempre descrevia os sons com uma precisão incrível. Ele dizia que o assobio era doce, melancólico, como uma canção de ninar que alguém inventasse na hora. Não era assustador, era mais envolvente, como se estivesse chamando, convidando para algo. Parei no meio da trilha e fiquei escutando. O vento balançava as folhas do milho, fazendo aquele barulhinho que você conhece, como se as plantas estivessem conversando baixinho entre elas. E no meio desse sussurro natural, o assobio continuava, ora mais forte, ora mais fraco. Você já reparou como a natureza tem sua própria música? Como o vento nas folhas, o canto dos grilos, o barulho da água correndo criam uma sinfonia que acalma a alma? Pois naquela noite, o assobio misterioso parecia ser mais uma nota nessa música natural. Resolvi seguir o som. Meu avô continuou, com aquele brilho de aventura no olhar. Entrei no milharal, pisando devagar para não fazer barulho, tentando descobrir de onde vinha aquela melodia bonita. As plantas estavam tão altas que me cobriam completamente, e eu me sentia como se estivesse dentro de um labirinto verde. Que coragem, não é? Entrar sozinho num milharal escuro, seguindo um som desconhecido. Mas meu avô era assim, curioso e corajoso, sempre disposto a desvendar os mistérios que a vida colocava no seu caminho. E essa curiosidade, essa sede de descoberta, é que tornavam suas histórias tão especiais. Caminhei por um tempo, sempre seguindo o assobio, até chegar numa pequena clareira no meio da plantação. Era um espaço circular onde, por algum motivo, o milho não havia crescido. E ali, bem no centro, havia uma pedrinha lisa e redonda que brilhava com a luz da lua. Uma pedra que brilhava? Você consegue imaginar como deve ter sido ver aquilo? Uma pequena clareira misteriosa no meio do milharal, com uma pedra que emanava luz própria. Deve ter sido como encontrar um tesouro escondido, um segredo que a natureza guardava com carinho. O assobio parou na hora em que pisei na clareira. Foi como se quem estava assobiando tivesse conseguido me levar até onde queria. Fiquei ali parado, olhando para aquela pedra, sentindo uma paz muito grande no coração. Você já teve momentos assim na vida?
momentos em que tudo parece fazer sentido, mesmo sem explicação lógica, momentos em que sentimos que fomos conduzidos a algum lugar especial para receber alguma mensagem ou aprender alguma lição importante. Me aproximei da pedra e vi que ela tinha desenhos gravados, como se alguém tivesse desenhado com muito cuidado. Eram símbolos que eu não conseguia entender, mas que de alguma forma me pareciam familiares. Como se fossem uma linguagem antiga que meu coração conhecia, mesmo que minha mente não compreendesse. Meu avô sempre falava sobre essa linguagem do coração, sobre conhecimentos que não vêm dos livros, mas da experiência da alma. Ele acreditava que existem sabedorias antigas gravadas dentro de nós, esperando o momento certo para se revelarem. Fiquei ali não sei por quanto tempo, só observando a pedra e sentindo aquela paz. De vez em quando o assobio voltava, bem baixinho, como se fosse uma canção de ninar, e eu tinha a sensação de que estava recebendo alguma bênção especial, algum presente que não se pode tocar ou guardar, mas que fica para sempre no coração. Que experiência única, não é? Uma dessas vivências que transformam a pessoa, que abrem os olhos para a magia que existe escondida no mundo. Uma experiência que ensina que nem tudo precisa de explicação para ser verdadeiro e significativo. Quando finalmente saí da clareira e voltei para casa, o assobio me acompanhou até a beira do milharal, como se estivesse se despedindo. No dia seguinte, voltei lá para ver a pedra de novo, mas não conseguia encontrar a clareira. Era como se ela existisse apenas naquela noite especial. Você acredita que existem lugares mágicos que só se revelam em momentos específicos? Lugares que a natureza guarda como segredos preciosos, mostrando apenas para quem tem olhos de ver e coração de sentir? Meu avô acreditava nisso, e essa crença tornava sua vida muito mais rica e misteriosa. A lição que aquela noite me ensinou, ele concluiu, é que o mundo está cheio de convites para a aventura, cheio de mistérios esperando para serem descobertos. Às vezes é um assobio no milharal, às vezes é uma luz estranha no céu, às vezes é só o sentimento de que algo especial está para acontecer. E sabe de uma coisa? Até hoje, quando passo por um milharal no final da tarde, paro para escutar com atenção. Às vezes, no meio do barulho do vento nas folhas, parece que ouço um assobio distante, como se alguém estivesse me convidando para uma nova aventura. E quem sabe um dia eu não tenho coragem de seguir o som como meu avô fez naquela noite inesquecível. Capítulo 5. A casa que guardava memórias. Existem lugares que carregam histórias nas paredes, sabe? Casas que viram tantas vidas passarem que parecem ter alma própria. No sítio ao lado da propriedade da minha família, havia uma dessas casas. Uma construção antiga, de taipa e telha colonial, que havia sido abandonada há mais de 20 anos, mas que continuava de pé, resistindo ao tempo como um guardião silencioso de memórias esquecidas. Aquela casa sempre me chamou a atenção. Meu avô começou numa tarde nublada, quando o vento frio anunciava chuva. Desde menino eu passava por ela e sentia que havia algo especial naquelas paredes. Não era medo, não. Era mais uma curiosidade, uma vontade de entender por que ela continuava intacta mesmo sem ninguém cuidando. Você já viu uma casa assim? Uma dessas construções antigas que parecem ter vida própria, que se mantêm firmes, mesmo quando o tempo e o abandono deveriam tê-las derrubado há muito tempo. A casa do caos do meu avô era assim, misteriosa, imponente, cheia de segredos guardados em cada canto. A família que morava lá era dos Oliveira. Gente boa, trabalhadora, que cuidava da casa como se fosse um tesouro. Dona Maria Oliveira fazia os melhores doces da região, e seu João era conhecido por ser o melhor contador de histórias dessas bandas. A casa sempre estava cheia de gente, cheia de risadas, cheia de vida. O cheiro de doce de leite e goiabada que saía daquela cozinha, segundo meu avô, perfumava a estrada inteira. Era só passar perto na hora certa que já dava água na boca. E as histórias de seu João eram famosas em toda a redondeza.
Gente vinha de longe só para ouvi-lo contar os causos mais incríveis na varanda daquela casa. Mas como acontece com muitas famílias do interior, os filhos foram crescendo e seguindo para a cidade grande. Um a um foram embora em busca de oportunidades que a roça não oferecia. Dona Maria e seu João ficaram sozinhos, resistindo o máximo que puderam. É uma história comum no interior, não é? Famílias inteiras que se espalham pelo mundo, deixando para trás as casas que um dia foram lar de tantas memórias felizes. Casas que ficam como testemunhas silenciosas de tempos em que a vida era mais simples, mais conectada com a terra e com as tradições. Quando Dona Maria partiu, seu João não aguentou ficar sozinho naquela casa grande. Foi morar com uma filha na cidade. Mas antes de partir, fez algo que ninguém esperava. Ele trancou a casa com cadeado e disse que ela ficaria esperando alguém especial, alguém que soubesse cuidar das memórias que estavam guardadas ali dentro. Que gesto bonito, não é? Trancar a casa não por desconfiança, mas por amor. Como se ela fosse um baú de tesouros que precisava ser preservado para as gerações futuras. Como se as paredes guardassem segredos preciosos demais para serem perdidos. Passaram-se os anos, meu avô continuou, e a casa continuou lá, intacta, como se alguém ainda morasse nela. O mato não crescia no quintal, as telhas não caíam, as paredes não rachavam. Era como se ela tivesse uma proteção especial. Você já reparou como algumas coisas desafiam as leis naturais? Como certas casas parecem se conservar sozinhas, como se fossem abençoadas por uma força invisível. Era assim com a casa dos Oliveira. Enquanto outras construções abandonadas se deterioravam rapidamente, ela permanecia firme e bonita. Um dia, estava passando por lá quando viu uma luz na janela da sala. Era meio da tarde, sol forte, mas havia uma luz dourada saindo de dentro da casa. Parei na estrada e fiquei observando, tentando entender o que poderia ser. Uma luz misteriosa numa casa abandonada? Você consegue imaginar a curiosidade que deve ter batido no meu avô? Aquela mistura de fascínio e receio que sentimos quando nos deparamos com algo que não conseguimos explicar logicamente. Resolvi me aproximar. Caminhei devagar pelo quintal, prestando atenção em cada detalhe. As flores que Dona Maria plantava ainda estavam lá, coloridas e viçosas, como se alguém continuasse cuidando delas. O cheiro de jasmim e rosa perfumava o ar. Flores que continuavam florescendo numa casa abandonada há anos, plantas que se mantinham vivas sem cuidados. Cada detalhe dessa história adicionava mais uma camada de mistério ao caos que meu avô estava contando. Cheguei até a janela e olhei para dentro. O que vi me deixou sem palavras. A sala estava exatamente como eu lembrava de quando era criança. Os móveis no lugar, a mesa posta para o café, até mesmo o relógio de parede funcionando, marcando a hora certa. Como pode uma casa abandonada estar arrumada como se alguém tivesse saído há poucos minutos? Como pode um relógio continuar funcionando sem ninguém para dar corda? Essas são perguntas que desafiam nossa compreensão, mas que abrem portas para a magia do inexplicável. Mas o mais impressionante, meu avô pausou, criando aquele suspense que ele dominava como ninguém. Era que eu podia ouvir vozes. Não eram vozes assustadoras, eram vozes familiares, acolhedoras. Era como se Dona Maria e seu João ainda estivessem lá, conversando tranquilamente na cozinha. Vozes de pessoas que já não estavam mais neste mundo. Você acredita que existem lugares onde as memórias se tornam tão fortes que ganham vida própria? Lugares onde o amor e a felicidade deixam marcas tão profundas que continuam ecoando através do tempo? Fiquei ali escutando por um tempo. Conseguia distinguir a risada gostosa de Dona Maria e a voz pausada de seu João, contando mais uma de suas histórias. Era como se eles estivessem recebendo visitas como faziam antigamente. Que sensação deve ter sido essa? Ouvir novamente as vozes queridas de pessoas que marcaram a comunidade com sua bondade e alegria. Deve ter sido ao mesmo tempo emocionante e consolador. Uma prova de que o amor verdadeiro nunca morre completamente.
De repente, a voz de Dona Maria ficou mais clara, como se ela estivesse falando diretamente comigo. Que bom que você veio nos visitar. Entre, entre. Acabei de fazer um café fresquinho e tem bolo de fubá saindo do forno. Você consegue imaginar o impacto que essas palavras tiveram no meu avô? Ser convidado para entrar numa casa que estava fisicamente vazia, mas que espiritualmente continuava cheia de vida e hospitalidade? Que decisão difícil deve ter sido essa. Por um momento hesitei. Parte de mim queria entrar, queria reviver aqueles momentos felizes da infância. Mas outra parte sabia que aquela experiência era especial demais para ser perturbada. Era como se fosse um presente que eu estava recebendo, mas que não me pertencia. Que sabedoria, não é? Entender que há momentos que devemos apenas observar e agradecer, sem tentar possuir ou alterar. Momentos que são presentes da vida, janelas que se abrem para nos mostrar que o amor e a felicidade deixam marcas eternas no mundo. Agradeci o convite com o coração cheio de gratidão e me afastei devagar. Quando olhei para trás, a luz havia sumido, mas eu podia jurar que vi duas silhuetas na janela, acenando em despedida. Que final bonito para uma experiência tão especial. Uma despedida carinhosa, como se os antigos moradores da casa estivessem abençoando aquele momento de encontro entre o passado e o presente. Desde então, meu avô concluiu, sempre que passo por aquela casa, cumprimento em voz alta. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, seu João. E às vezes, quando o vento está soprando na direção certa, parece que ouço eles respondendo, bom dia, menino, que Deus te abençoe. Você não acha linda essa forma de manter viva a memória das pessoas queridas? Essa maneira de transformar a saudade em gratidão, a ausência em presença espiritual? É assim que as tradições se perpetuam, através de pequenos gestos de amor e reconhecimento. A lição que aquela casa me ensinou, meu avô refletiu, é que o amor verdadeiro não se perde com o tempo. Ele fica gravado nos lugares, nas memórias, no coração das pessoas. E quando a gente cultiva esse amor, ele continua vivo, aquecendo nossos dias e iluminando nossos caminhos. Até hoje, quando passo por casas antigas abandonadas, me lembro dessa história. E às vezes paro para imaginar todas as vidas que aquelas paredes abrigaram, todas as risadas que ecoaram naqueles cômodos, todo o amor que foi plantado e cultivado ali, porque cada casa tem sua história, cada lar guarda seus tesouros invisíveis. E quem sabe se não é isso que faz certas casas resistirem ao tempo, o amor que foi vivido ali dentro, funcionando como uma proteção natural contra o abandono e a deterioração. Quem sabe se não é a gratidão das pessoas que passaram por ali que mantém de pé esses monumentos da vida simples e verdadeira? Capítulo 6. O boi encantado do pasto. Grande. Tem animais que marcam a vida da gente de um jeito especial, você não acha? Bichos que parecem ter algo a mais, uma inteligência diferente, um brilho no olhar que faz a gente pensar que eles entendem muito mais do mundo do que imaginamos. O boi da história que meu avô me contou era um desses animais especiais, daqueles que ficam para sempre na memória de quem teve a sorte de conhecê-los. Era um boi zebu, grande e forte, com uma pelagem que mudava de cor conforme a luz do sol. Meu avô começou, ajeitando-se na cadeira de balanço. Mas não era o tamanho nem a beleza que chamavam a atenção nele. Era algo nos olhos, um jeito de olhar que parecia enxergar a alma das pessoas. O pasto grande era uma área extensa da fazenda, onde o gado ficava solto durante o dia. Um lugar bonito, cheio de árvores frondosas que davam sombra para os animais e um córrego que corria cristalino bem no meio do terreno. Era lá que o boi especial gostava de ficar, sempre um pouco afastado dos outros, como se preferisse sua própria companhia. Apareceu um dia, do nada, meu avô continuou. Ninguém sabia de onde tinha vindo, não tinha marca de ferro, não tinha dono conhecido, simplesmente apareceu no meio do nosso gado como se sempre tivesse pertencido ali. Você já reparou como alguns animais chegam na nossa vida de forma misteriosa? Como se fossem enviados por alguma força superior para nos ensinar algo importante.
O boi da história do meu avô era assim, um presente da natureza que ninguém esperava, mas que todos aprenderam a valorizar. No começo, meu pai ficou preocupado. Pensou em procurar o dono, colocar anúncio na rádio da cidade, mas o boi parecia tão bem adaptado, tão feliz ali, que ele decidiu esperar para ver se alguém aparecia para reclamar. O interessante é que o boi não causava problema algum. Pelo contrário, parecia exercer uma influência positiva sobre os outros animais. O gado ficava mais calmo quando ele estava por perto, as vacas davam mais leite e até os cavalos pareciam mais mansos e obedientes. Mas o que mais chamava atenção, meu avô pausou para tomar um gole de café, era a inteligência dele. Esse boi entendia tudo o que a gente falava, obedecia a comandos como se fosse um cachorro adestrado e às vezes parecia até antecipar o que a gente ia pedir. Um boi que entendia comandos? Você consegue imaginar uma cena dessas? Meu avô contava que bastava apontar para uma direção e dizer, vai lá, que o animal ia exatamente onde havia sido indicado. Se pedissem para trazer o gado de volta, ele fazia o trabalho sozinho, reunindo todos os animais com uma eficiência que impressionava até os vaqueiros mais experientes. Uma vez, minha irmã mais nova se perdeu na mata. Ela tinha uns 6 anos e havia saído para colher goiaba, mas se afastou demais de casa. Quando percebemos que ela não estava por perto, começamos uma busca desesperada. Que desespero deve ter sido esse? Uma criança perdida na mata, com a noite se aproximando e os perigos que a escuridão poderia trazer. Toda a família mobilizada, os vizinhos ajudando e o tempo passando sem notícias da menina. Foi quando meu pai se lembrou do boi especial. Ele estava no pasto grande, sozinho como sempre, mas parecia inquieto, como se soubesse que algo estava errado. Meu pai se aproximou e disse, se você é mesmo especial como a gente pensa, nos ajude a encontrar a menina. Que atitude corajosa, não é? Pedir ajuda a um animal, acreditar que ele poderia entender a situação e contribuir para a solução. Mas às vezes, quando estamos desesperados, abrimos o coração para possibilidades que normalmente nem consideraríamos. O boi olhou bem nos olhos do meu pai, como se estivesse entendendo cada palavra. Depois, sem hesitar, começou a caminhar em direção à mata, parando de vez em quando para olhar para trás, como se estivesse dizendo, venham, me sigam. Que cena incrível deve ter sido essa. Um boi guiando uma família desesperada através da mata, numa busca que parecia impossível. Você consegue imaginar a esperança misturada com incredulidade que deve ter tomado conta de todos naquele momento? Seguimos o boi por mais de 1 hora, mata adentro, por trilhas que nem sabíamos que existiam. Ele caminhava com segurança, como se conhecesse cada árvore, cada pedra, cada curva do caminho. E nós atrás, confiando naquela intuição animal, que parecia mais certeira que qualquer bússola. A mata à noite tem seus próprios sons e mistérios. O canto dos grilos, o barulho das folhas secas sob os pés, o pio das corujas ao longe. Deve ter sido uma caminhada tensa, mas cheia de esperança, guiada por um animal que demonstrava uma sabedoria que ia além do instinto comum. De repente, o boi parou numa pequena clareira e começou a mugir, mas não era um som comum. Era como se ele estivesse chamando alguém, anunciando nossa chegada. E foi então que ouvimos, papai, estou aqui. Que alívio deve ter sido ouvir aquela voz. A menina estava ali, assustada, mas ilesa, embaixo de uma árvore grande onde havia se escondido quando percebeu que estava perdida. O boi havia levado a família direto até ela, como se soubesse exatamente onde procurar. Minha irmã correu para os braços do meu pai, chorando de alívio. E o boi ficou ali, calmo, observando o reencontro com aqueles olhos inteligentes que pareciam sorrir. Depois, começou a caminhar de volta, guiando a família para casa pelo caminho mais curto. Que animal extraordinário, não é? Um ser que demonstrou uma compaixão e uma inteligência que vão muito além do que esperamos encontrar num boi comum. Um animal que se tornou um anjo da guarda daquela família, um protetor silencioso que apareceu quando mais precisavam. Daquele dia em diante, o boi ganhou um lugar especial no coração de todos nós.
Não era mais apenas um animal do gado, era um membro da família, um amigo que havia provado sua lealdade e seu amor de forma inquestionável. E como foram os dias seguintes? Meu avô contou que o boi continuou sua vida normal no pasto grande, mas agora com um respeito e uma gratidão especiais de toda a família. As crianças iam visitá-lo regularmente, levavam capim fresquinho e frutas, e ele recebia esses mimos com a dignidade de quem sabia ser especial. Ele viveu conosco muitos anos, sempre demonstrando essa inteligência e essa bondade únicas. Quando finalmente partiu, foi de forma pacífica, dormindo embaixo da árvore favorita dele no pasto grande. E mesmo depois da partida, às vezes a gente via uma sombra grande e familiar caminhando pela propriedade, como se ele continuasse cuidando da gente. Que final bonito para uma história tão tocante. Um animal que deixou uma marca tão profunda que sua presença continuou sendo sentida mesmo depois da partida física. Uma presença que se tornou parte da memória afetiva daquela família. A lição que aquele boi me ensinou, meu avô concluiu, é que a inteligência e o amor não são privilégios exclusivos dos seres humanos. Existem animais que carregam uma sabedoria antiga, uma bondade pura que nos faz questionar tudo o que pensamos saber sobre a vida. E você sabe de uma coisa? Desde que ouvi essa história, passei a olhar os animais de forma diferente. Passou a prestar mais atenção nos olhos deles, nos gestos, nas atitudes que demonstram uma inteligência que vai além do instinto. Porque talvez existam muitos bois encantados por aí, esperando apenas que alguém reconheça sua sabedoria especial. Que lição bonita, não é? Uma lição que nos ensina a ter mais respeito pelos animais, mais gratidão por sua companhia e mais abertura para reconhecer a magia que pode se manifestar nas formas mais simples e inesperadas da vida. Capítulo 7. O cachorro que enxergava o invisível. Você já reparou como os cachorros às vezes ficam olhando para o nada? Como eles param de repente, levantam as orelhas e prestam atenção em algo que a gente não consegue ver nem ouvir. Pois é, meu amigo, pode ser que eles estejam enxergando muito mais do que imaginamos. O cachorro da história que meu avô me contou era um desses animais especiais, daqueles que parecem ter um sexto sentido mais desenvolvido que o comum. Era um vira-lata esperto de porte médio, com uma pelagem amarelada e uns olhos que brilhavam no escuro como duas estrelas. Meu avô começou, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte. Apareceu aqui em casa numa noite de tempestade, molhado e tremendo, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Você consegue imaginar a cena? Uma noite de chuva forte, raios cortando o céu, e um cachorro assustado batendo na porta de uma casa desconhecida, procurando abrigo e proteção. Deve ter sido um daqueles momentos em que o coração se enche de compaixão instantaneamente. Minha mãe não conseguiu resistir aos olhos pedintes do bicho. Trouxe ele para dentro, deu comida e água, fez uma caminha quentinha perto do fogão a lenha. E o cachorro, que a gente acabou chamando de Trovão por causa da noite em que chegou, ficou. Que nome perfeito, não é? Trovão. Um nome que carregava a força da natureza e a memória daquela noite especial em que o destino trouxe aquele animal para a família. E como acontece com muitos animais abandonados que encontram um lar, Trovão se mostrou extremamente grato e leal. Desde o primeiro dia notamos que ele era diferente. Não era só inteligente, era perceptivo. Ele sentia coisas que a gente não sentia, via coisas que a gente não via. Às vezes, ficava parado no meio do terreiro, latindo para o ar, como se estivesse conversando com alguém invisível. Um cachorro que parecia ter uma percepção além do normal. Você acredita que alguns animais podem ser mais sensíveis a energias e presenças que nós, humanos, não conseguimos perceber? Meu avô sempre dizia que os bichos têm uma conexão mais pura com o mundo espiritual. A primeira vez que percebemos o dom especial do Trovão foi numa tarde em que minha avó estava muito doente.
Ela estava de cama há dias, com uma febre alta que não passava. O cachorro ficou o tempo todo ao pé da cama dela, vigilante, sem sair nem para comer. Que dedicação tocante. Um animal que, mesmo tendo chegado há pouco tempo na família, já demonstrava um amor e uma lealdade que muitos humanos demoram anos para desenvolver. É assim que os cachorros são. Quando escolhem uma família, entregam o coração completamente. De repente, Trovão começou a latir de um jeito diferente. Não era latido de aviso nem de alegria, era como se ele estivesse afastando alguma coisa. Ele olhava para um canto específico do quarto e latia com uma determinação que nunca tínhamos visto. Que situação intrigante. Um cachorro latindo para um canto vazio do quarto, como se estivesse protegendo a pessoa doente de algo que só ele podia ver. Você consegue imaginar o impacto que essa cena deve ter causado na família? Ficamos observando, sem entender o que estava acontecendo. Trovão caminhava de um lado para o outro, sempre focado naquele canto, como se estivesse fazendo guarda. E sabe o que aconteceu? Na mesma noite, a febre da minha avó quebrou e ela começou a melhorar. Que coincidência extraordinária! Ou será que foi coincidência mesmo? Meu avô sempre acreditou que Trovão havia afastado alguma energia negativa, alguma força que estava prejudicando a recuperação da vovó. Você acredita que os animais podem ter esse poder de proteção espiritual? Depois daquele dia, Trovão se tornou o guardião oficial da família. Toda vez que alguém ficava doente ou passava por dificuldades, ele aparecia para fazer sua vigília especial. E o mais impressionante, ele sempre acertava quando algo ruim estava se aproximando. Um cachorro que funcionava como um sistema de alerta natural, que sabia quando a família estava em perigo ou quando alguém precisava de proteção extra. Deve ter sido uma sensação de segurança muito especial ter um animal assim por perto. Lembro de uma noite em que ele acordou toda a família latindo desesperadamente. Não conseguíamos entender o que estava acontecendo, tudo parecia normal. Mas Trovão não parava, corria de um lado para o outro, como se estivesse tentando nos avisar de algum perigo iminente. Que desespero deve ter sido esse! Um cachorro em pânico, tentando comunicar algo urgente para uma família que não conseguia entender a mensagem. Momentos assim testam nossa confiança nos instintos dos animais e nossa capacidade de interpretar seus sinais. Resolvemos confiar no Trovão e saímos todos de casa, indo para o terreiro. Menos de 10 minutos depois, ouvimos um estrondo terrível. Uma árvore enorme havia caído bem em cima do quarto onde estávamos dormindo. Que salvação milagrosa! Um cachorro que literalmente salvou a vida de uma família inteira, usando sua percepção especial para detectar um perigo que os humanos não conseguiam prever. Você consegue imaginar a gratidão que deve ter tomado conta de todos naquele momento? Daquele dia em diante, Trovão ganhou o respeito e a admiração de toda a vizinhança. As pessoas vinham pedir para ele dar uma olhada nas casas delas, verificar se estava tudo bem, e ele fazia isso com seriedade, caminhando pelos cômodos, cheirando os cantos e, às vezes, latindo para afastar o que fosse que estava incomodando. Que reputação especial! Um cachorro que se tornou uma espécie de consultor espiritual da comunidade, usando seus dons especiais para ajudar outras famílias. Deve ter sido uma sensação única ter um animal assim, que transformava sua sensibilidade em serviço ao próximo. Mas o que mais me impressionava no Trovão, meu avô continuou, com aquele brilho de carinho no olhar, era a serenidade dele. Mesmo quando estava alertando para perigos ou afastando energias negativas, ele nunca demonstrava medo. Era como se soubesse exatamente qual era sua missão no mundo. Que sabedoria animal, uma serenidade que vinha da certeza de estar cumprindo seu propósito de vida. Quantos humanos gostariam de ter essa clareza sobre sua missão no mundo, essa paz interior que vem de saber que se está fazendo a coisa certa? Trovão viveu conosco 15 anos, sempre demonstrando esses dons especiais. Quando chegou a hora dele partir, foi de forma muito serena, como se soubesse que havia cumprido sua missão. Ele se deitou embaixo da mangueira do quintal,
olhou para cada um de nós como se estivesse se despedindo e fechou os olhos para sempre. Que partida digna para um animal tão especial. Uma despedida consciente, cheia de gratidão e serenidade. Deve ter sido um momento de profunda emoção, misturando a tristeza da perda com a gratidão pelos anos de proteção e companhia. Até hoje, quando algum cachorro late para o nada, eu me lembro do trovão e penso, será que ele está vendo algo que eu não vejo? Porque aprendi que os animais têm uma sabedoria que vai muito além do que imaginamos. Que lição linda, não é? Uma lição que nos ensina a ter mais respeito pela sensibilidade dos animais, a confiar mais nos instintos deles e a reconhecer que existe muito mais mistério no mundo do que nossa percepção limitada consegue captar. A grande lição que Trovão me deixou, meu avô concluiu, é que a proteção e o amor podem se manifestar de formas que nunca esperamos. Às vezes, um cachorro abandonado numa noite de tempestade pode ser o anjo da guarda que uma família estava precisando. E você sabe de uma coisa, desde que ouvi essa história, passei a prestar mais atenção no comportamento dos cachorros. Quando vejo um latindo para o nada, não penso mais que é bobagem. Paro para observar, para tentar entender o que eles podem estar percebendo, porque talvez eles estejam nos protegendo de coisas que nem imaginamos, usando dons que a natureza lhes deu para cuidar de quem amam. Capítulo 8. O sonho que virou realidade. Você acredita no poder dos sonhos? Não estou falando dos sonhos que temos quando dormimos, mas daqueles que carregamos acordados no coração como sementes de esperança. Meu avô sempre dizia que os sonhos verdadeiros, aqueles que vêm da alma, têm uma força especial, uma capacidade de se transformar em realidade quando a gente menos espera. Havia um homem na nossa comunidade chamado Antônio das Águas. Meu avô começou numa tarde em que as primeiras estrelas já começavam a piscar no céu. Ele ganhou esse apelido porque tinha um sonho muito especial: encontrar água em lugares onde todo mundo dizia que não tinha. Você consegue imaginar um homem carregando um sonho assim? Numa região onde a água sempre foi escassa, onde a seca castiga com frequência, sonhar em encontrar fontes de água parecia mais uma fantasia do que uma possibilidade real. Mas Antônio das Águas acreditava no seu sonho com uma fé inabalável. Ele não tinha estudo formal, não entendia de geologia nem de engenharia, mas tinha algo que vale mais que qualquer diploma: intuição. Ele sentia onde a água estava escondida, como se tivesse uma conexão especial com os segredos da terra. Que dom extraordinário! Uma intuição que superava todo o conhecimento técnico, uma sensibilidade que permitia perceber coisas que os instrumentos científicos não conseguiam detectar. Você já conheceu alguém assim, com um dom natural que desafia todas as explicações lógicas? O pessoal da região às vezes ria dele, chamava de maluco, de sonhador, mas Antônio não se importava com as críticas. Ele continuava caminhando pelas propriedades, oferecendo seus serviços, carregando apenas uma vara de marmelo e uma fé inabalável no seu dom. Que coragem admirável! Enfrentar as críticas e o ceticismo dos outros, mantendo a fé no próprio sonho, mesmo quando todos duvidavam. É assim que os grandes sonhadores fazem, transformam a incredulidade alheia em combustível para sua determinação. A vara de marmelo era sua ferramenta especial. Ele dizia que a madeira tinha uma conexão natural com a água, que ela sentia quando havia um veio subterrâneo por perto. Caminhava pelos terrenos segurando a vara, esperando ela vibrar ou se inclinar para indicar onde cavar. Uma vara de marmelo como detector de água. Você pode achar estranho, mas essa técnica é conhecida há séculos em várias culturas. Algumas pessoas realmente parecem ter um dom especial para encontrar água, usando métodos que a ciência ainda não consegue explicar completamente. O primeiro poço que ele cavou foi na propriedade do seu Joaquim, um homem cético
que estava desesperado por água. Havia tentado de tudo, gastado uma fortuna com empresas especializadas, mas não havia encontrado nenhuma gota. Oh, que situação desesperadora! Um homem que havia tentado todos os métodos convencionais sem sucesso, vendo como última esperança um sonhador armado apenas com uma vara de marmelo e uma crença inabalável. Deve ter sido um momento de grande tensão e expectativa. Antônio caminhou pelo terreno durante horas, com a vara na mão, procurando o lugar certo. De repente, numa área que ninguém esperava, a vara começou a vibrar tanto que ele mal conseguia segurá-la. É aqui, ele disse. Cavem aqui que vão encontrar água boa e abundante. Que momento dramático! Uma vara que vibrava intensamente, indicando um local específico num terreno que não mostrava sinais externos de água. Você consegue imaginar a mistura de esperança e ceticismo que deve ter tomado conta de todos os presentes? Seu Joaquim hesitou. Era caro cavar um poço e ele já havia perdido muito dinheiro tentando. Mas havia algo na certeza de Antônio, na forma como ele segurava a vara vibratória, que inspirava confiança. Decidiu apostar mais uma vez. Que decisão corajosa! Apostar mais uma vez no sonho de alguém, mesmo depois de tantas decepções. Às vezes, precisamos ter coragem para acreditar nos sonhos dos outros, especialmente quando eles carregam esses sonhos com tanta paixão e convicção. Começaram a cavar no dia seguinte, metro após metro, hora após hora, sem sinal de água. Seu Joaquim estava ficando nervoso, mas Antônio permanecia confiante. Ela está aí, ele repetia. Apenas um pouco mais fundo e vocês vão encontrar o tesouro. Que tensão deve ter sido essa? A cada metro cavado sem encontrar água, a pressão aumentava. Mas Antônio mantinha sua fé inabalável, sua certeza de que o sonho se realizaria. É assim que os verdadeiros sonhadores fazem. Não desistem no primeiro obstáculo. No terceiro dia de escavação, quando já estavam pensando em desistir, aconteceu. De repente, começou a brotar uma água cristalina, abundante, que jorrava como se fosse uma fonte abençoada. A alegria foi tanta que parecia festa de Natal. Que momento de pura alegria! Um sonho que finalmente se realiza. Uma água que brota como prova de que a fé e a persistência podem superar qualquer obstáculo. Você consegue imaginar a emoção que deve ter tomado conta de todos naquele momento? Daquele dia em diante, Antônio das Águas se tornou uma lenda na região. Pessoas vinham de longe para pedir sua ajuda e ele nunca negava. Encontrou água em mais de 50 propriedades, transformando terras secas em oásis verdejantes. Seu sonho havia se tornado realidade e, mais que isso, havia se multiplicado em dezenas de outros sonhos realizados. Que legado inspirador! Um homem que não apenas realizou seu próprio sonho, mas ajudou dezenas de outras pessoas a realizarem os seus. É assim que os verdadeiros sonhadores fazem. Compartilham seus dons, espalham esperança, transformam vidas. Mas o que mais impressionava em Antônio das Águas não era apenas sua habilidade de encontrar água, era sua generosidade. Ele nunca cobrava pelos seus serviços. Dizia que o dom que havia recebido não tinha preço, que era sua missão ajudar quem precisava. Lembro bem da emoção na voz do meu avô quando ele me contou essa parte da história. Seus olhos brilhavam como se estivesse revivendo aqueles momentos de pura generosidade. Ele sempre dizia que as pessoas mais ricas eram aquelas que sabiam dividir seus dons com o mundo. Um dia, Antônio das Águas fez uma descoberta ainda mais especial. Numa propriedade abandonada há anos, sua vara começou a vibrar de um jeito diferente, mais intenso. Quando cavaram, encontraram não apenas água, mas uma fonte termal, com propriedades medicinais que atraíam gente de toda a região. Que descoberta extraordinária! Um sonho que se transforma em algo ainda maior do que se imaginava. Às vezes, quando seguimos nossos sonhos com fé verdadeira, o universo nos surpreende com presentes ainda mais especiais do que pedimos. Aquela fonte se tornou um local de cura e esperança. Pessoas com problemas de saúde vinham buscar alívio nas águas termais.
E Antônio, já velhinho, costumava sentar numa pedra perto da fonte, observando as pessoas se curarem e sorrindo com a satisfação de quem realizou sua missão na vida. Meu avô pausava sempre nesse ponto da história, tomava um gole do seu café e olhava para o horizonte como se pudesse ver Antônio das Águas sentado naquela pedra. "Sabe o que isso me ensinou, menino?" Ele me perguntava. "Que os sonhos verdadeiros não são egoístas. Eles sempre incluem o bem dos outros." Que lição profunda! Os sonhos mais poderosos são aqueles que não beneficiam apenas quem sonha, mas se espalham como ondas, tocando e transformando outras vidas. Antônio das Águas sonhou em encontrar água e acabou encontrando uma forma de curar e abençoar centenas de pessoas. Capítulo 9. A última história da noite. Você sabe reconhecer quando uma história está chegando ao fim? Não a história em si, mas aquele momento especial em que o contador de causos prepara sua última narrativa da noite, aquela que vai ficar ecoando no seu coração até o sono chegar? Meu avô tinha esse dom. Ele sabia exatamente quando era hora de contar a última história, sempre a mais tocante, a que carregava a lição mais importante. Era como se guardasse o melhor para o final, como quem serve a sobremesa mais saborosa depois de uma refeição completa. "Essa aqui é especial", ele dizia, ajeitando-se na cadeira de balanço que rangia suavemente no ritmo das suas palavras. "É sobre um homem que aprendeu a conversar com o silêncio." Conversar com o silêncio? Que ideia mais poética! Você já parou para pensar que o silêncio também tem sua própria linguagem, suas próprias histórias para contar? No interior, onde o barulho da cidade não existe, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Seu nome era Benedito do Sossego, um nome que combinava perfeitamente com seu jeito de ser. Era um homem quieto, que falava pouco, mas ouvia muito. Morava sozinho numa casinha no final da estrada, rodeado por um jardim que cuidava com o carinho de quem trata filhos. Que imagem mais linda! Um homem que encontrou na simplicidade e no silêncio a sua forma de viver. Benedito do Sossego parece ter descoberto algo que muitos de nós ainda procuramos: a paz, que vem do contentamento com o que se tem. As pessoas da região achavam ele meio esquisito no começo. Numa comunidade onde todo mundo se conhece e conversa, um homem que preferia o silêncio chamava a atenção, mas com o tempo foram percebendo que havia algo especial nele. É engraçado como julgamos rapidamente aqueles que são diferentes de nós, não é? Mas a sabedoria verdadeira muitas vezes se esconde atrás da simplicidade, no jeito discreto de quem aprendeu a ouvir mais do que falar. Benedito tinha um hábito curioso. Todas as tardes, depois do trabalho na roça, ele sentava numa pedra grande no meio do seu jardim e ficava ali em silêncio absoluto. Não dormia, não lia, não fazia nada. Apenas ficava quieto, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia perceber. Que prática mais intrigante! Em um mundo onde o silêncio virou raridade, onde sempre tem que ter algum ruído, alguma distração, imaginar alguém que escolhia deliberadamente ficar em silêncio total parece quase revolucionário. Curiosos, alguns vizinhos perguntavam o que ele fazia ali, sentado naquela pedra. Benedito sorria com aquele jeito manso dele e respondia: "Estou ouvindo o que o mundo tem para me ensinar quando para de fazer barulho." Que resposta mais sábia! Benedito havia descoberto que existe uma sabedoria especial que só se revela no silêncio, ensinamentos que só podemos aprender quando paramos de fazer barulho e começamos verdadeiramente a escutar. E vocês sabem o que aconteceu? Com o tempo, as pessoas começaram a notar que Benedito sempre sabia das coisas antes de todo mundo. Sabia quando ia chover, quando alguém da comunidade estava precisando de ajuda, quando era melhor plantar ou colher. Que dom extraordinário! Benedito havia desenvolvido uma sensibilidade especial, uma capacidade de perceber as sutilezas da vida que passam despercebidas para quem vive sempre no barulho e na pressa. O silêncio
havia se tornado seu professor particular. Um dia, durante uma seca terrível que estava castigando a região, Benedito apareceu na casa de vários vizinhos com uma mensagem estranha. Preparem as cisternas e os baldes. Chuva grande vem aí em 3 dias. O céu estava limpo, sem uma nuvem sequer, mas ele tinha certeza. Lembro da expressão do meu avô quando contava essa parte. Seus olhos se fechavam um pouquinho, como se ele próprio estivesse tentando ouvir os sinais que Benedito percebia. É que o silêncio ensina a gente a prestar atenção nos detalhes que outros não veem, ele explicava. No 3º dia, exatamente como Benedito havia previsto, chegou uma tempestade como não se via há anos. Chuva torrencial que durou horas, enchendo todos os reservatórios e salvando as plantações. Quem havia escutado o conselho dele estava preparado. Que prova impressionante do poder da observação silenciosa. Benedito havia aprendido a ler os sinais da natureza, a perceber as mudanças sutis que anunciam grandes transformações. Seu silêncio havia se tornado uma ferramenta de sabedoria. A partir daquele dia, as pessoas começaram a procurar Benedito quando precisavam de conselhos ou orientação. Ele nunca negava ajuda, mas tinha um jeito especial de ajudar. Primeiro, pedia para a pessoa sentar com ele na pedra do jardim e ficar em silêncio por alguns minutos. Que método mais interessante! Benedito havia descoberto que muitas vezes as respostas que procuramos já estão dentro de nós. Precisamos apenas de silêncio suficiente para ouvi-las. Ele não dava conselhos prontos, mas ensinava as pessoas a encontrarem suas próprias respostas. O silêncio é o melhor conselheiro que existe, ele costumava dizer. Quando a gente para de fazer barulho lá dentro, consegue ouvir o que o coração realmente está tentando nos dizer. Que sabedoria profunda! Benedito havia compreendido algo que levamos anos para aprender. Que muitas vezes o que precisamos não é de mais informação, mas de mais silêncio para processar o que já sabemos. Ele viveu muitos anos assim, sendo o conselheiro silencioso da comunidade. Seu jardim se tornou um local de paz, onde pessoas vinham buscar não apenas conselhos, mas principalmente aquela sensação de tranquilidade que só o silêncio verdadeiro pode proporcionar. Meu avô fazia outra pausa aqui, observando o céu que começava a se encher de estrelas. O silêncio que se formava entre nós naqueles momentos era como um tributo a Benedito do Sossego, uma forma de honrar sua memória, praticando aquilo que ele mais valorizava. Sabe qual foi o último conselho que Benedito deu? Meu avô perguntava, quebrando suavemente o silêncio. Ele disse que o mundo seria um lugar muito melhor se as pessoas aprendessem a conversar com o silêncio pelo menos alguns minutos todos os dias. Que conselho mais atual! Em uma época onde somos bombardeados por informações, ruídos e distrações constantes, a sugestão de Benedito soa como um remédio para a alma cansada. Conversar com o silêncio pode ser exatamente o que precisamos para encontrar nossa paz interior. Capítulo 10. As palavras que ficam para sempre. Você sabe reconhecer quando uma conversa está chegando ao fim, mas ao mesmo tempo, quando ela está apenas começando. É assim que me sinto, quando lembro das últimas palavras que meu avô sempre dizia depois de contar seus causos. Palavras que pareciam simples na hora, mas que foram crescendo dentro de mim, como sementes plantadas em terra boa. A noite estava chegando ao fim naquela última vez que o ouvi contar histórias. As cigarras cantavam sua sinfonia noturna, o vento balançava suavemente as folhas do pé de manga no quintal e o cheiro de jasmim começava a tomar conta do ar. Era uma dessas noites perfeitas do interior, daquelas que parecem ter sido feitas especialmente para contar e ouvir histórias. Menino, ele disse com aquela voz mansa que carregava o peso dos anos e a leveza da sabedoria. Você sabe por que eu gosto tanto de contar essas histórias? Eu balancei a cabeça, curioso. Mesmo depois de tantas noites ouvindo seus causos, nunca havia pensado no porquê ele gostava tanto de contá-los. Para mim, era natural como o nascer do sol ou o canto dos galos de madrugada.
É porque cada história que a gente conta é como plantar uma semente no coração de quem escuta. E essas sementes têm um poder especial. Elas crescem, se espalham, vão passando de pessoa para pessoa, de geração para geração. Que explicação mais linda! Ele estava me ensinando que as histórias não morrem quando terminamos de contá-las. Elas continuam vivas, crescendo e se transformando no coração de cada pessoa que as ouve, criando uma corrente infinita de sabedoria e emoção. Todas essas pessoas que eu falei para você, o Zé da Sombra, o João das Árvores, a Dona Maria do Sonho, o Antônio das Águas, o Benedito do Sossego, eles não eram só pessoas que existiram. Eles são exemplos de como a gente pode viver. Meu avô se balançava devagar na cadeira e eu percebia que aquelas não eram apenas palavras. Era como se ele estivesse me passando um tesouro, uma herança mais valiosa que qualquer bem material. Ele estava me entregando a sabedoria de uma vida inteira, condensada em histórias simples e tocantes. Cada um deles me ensinou alguma coisa importante. O Zé da Sombra me mostrou que às vezes é preciso proteger os outros, mesmo que não entendam. O João das Árvores me ensinou que a gente pode conversar com a natureza se souber escutar. A Dona Maria me provou que os sonhos têm poder de cura. Você consegue imaginar a emoção que senti naquele momento? Era como se meu avô estivesse traduzindo todas aquelas histórias em lições de vida, mostrando que por trás de cada causo havia um ensinamento valioso esperando para ser descoberto. O Antônio das Águas me fez entender que os sonhos verdadeiros sempre incluem o bem dos outros. E o Benedito do Sossego me ensinou que às vezes a resposta que procuramos só aparece quando paramos de fazer barulho. Ele fez uma pausa, tomou um último gole do seu café já frio e olhou para as estrelas que brilhavam no céu limpo do interior. Naquele silêncio, eu podia quase ouvir os ecos de todas as histórias que havia me contado ao longo dos anos. Mas sabe qual é a lição mais importante de todas essas histórias, menino? Eu esperava ansioso, sabendo que estava prestes a ouvir algo muito especial, algo que carregaria comigo para o resto da vida. Meu avô tinha aquele dom de guardar o melhor para o final, como quem reserva a palavra mais doce para selar uma conversa importante. É que cada um de nós tem sua própria história para contar. Cada pessoa que passa pela nossa vida carrega seus próprios causos, seus próprios mistérios, suas próprias lições para ensinar. Que revelação mais profunda! Ele estava me mostrando que eu não era apenas um ouvinte daquelas histórias, mas também um protagonista da minha própria narrativa. Que todas as pessoas ao meu redor tinham seus próprios causos, esperando para serem descobertos e compartilhados. O que eu quero que você faça é isso. Preste atenção nas pessoas que cruzam seu caminho. Escute suas histórias, aprenda com elas e quando chegar sua vez, conte também. Porque é assim que a sabedoria se espalha, de coração para coração, de história para história. Lembro que senti um arrepio quando ele disse isso. Era como se estivesse me passando uma missão sagrada, uma responsabilidade de manter viva a tradição de contar e preservar as histórias que dão sentido à nossa existência. E não se esqueça nunca, as melhores histórias não são aquelas que inventamos, mas aquelas que vivemos e observamos. A vida real é cheia de magia, de mistério, de beleza. Só precisamos ter olhos para ver e coração para sentir. Naquela noite, quando fui dormir, levei comigo muito mais do que simples histórias. Levei uma nova forma de olhar para o mundo, uma sensibilidade especial para perceber a magia que existe no cotidiano, a beleza que se esconde nos gestos simples das pessoas comuns. Hoje, quando conto essas histórias para você, sinto que estou cumprindo a missão que meu avô me deu. Estou plantando essas sementes no seu coração, na esperança de que elas cresçam, se multipliquem e continuem sendo compartilhadas. Porque é isso que fazem as boas histórias. Elas nos conectam uns com os outros, nos lembram que todos fazemos parte de uma grande narrativa coletiva, onde cada vida tem seu valor, cada pessoa tem sua importância, cada história merece ser contada e preservada. Você que me ouviu até aqui,
agora carrega um pouco dessas histórias dentro de si. Elas são suas também. Conte-as quando tiver oportunidade, adapte-as às suas próprias experiências e, principalmente, fique atento às próprias histórias que a vida está escrevendo ao seu redor, porque é assim que mantemos viva a chama da sabedoria, passando adiante o que recebemos, somando nossas próprias experiências ao tesouro coletivo da humanidade, criando uma corrente infinita de conhecimento e emoção que nunca se rompe. E quando você estiver contando essas histórias para alguém especial, lembre-se das palavras do meu avô. As melhores histórias são aquelas que plantam sementes de esperança, que acendem luzes na escuridão, que nos lembram da beleza simples de ser humano. Essas foram as últimas palavras que ouvi dele naquela noite. Palavras que carrego comigo como um amuleto, como uma bússola que me orienta nos momentos difíceis, como uma fonte inesgotável de sabedoria e carinho. E agora, essas palavras são suas também. Carregue-as com o mesmo carinho com que eu as carrego. Use-as para enxergar a beleza ao seu redor, para valorizar as pessoas simples que cruzam seu caminho, para nunca esquecer que cada um de nós é protagonista de uma história única e especial. Porque no final das contas, é isso que somos. Contadores e personagens de histórias, sementes e jardineiros de sonhos, guardiões e herdeiros de uma sabedoria que se renova a cada geração, mas nunca perde sua essência mais preciosa, a capacidade de nos emocionar, nos ensinar e nos conectar uns com os outros.